E aí pessoal, estamos na Black Friday, que virou um Black November, né? E hoje eu quero trazer um conteúdo bem interessante aqui que, não sejamos hipócritas, está ligado sim a Black Friday, está ligado aos cursos que estamos vendendo, mas ele com certeza vai ser muito útil para vocês. Vamos conversar um pouquinho sobre sequência de aprendizado para quem quer se tornar um desenvolvedor de sistemas embarcados e também, quiçá, aí, né, de projetos eletrônicos. Este vídeo, então, nós vamos seguir aqui uma linha de raciocínio do que eu devo aprender primeiro e seguindo até os tópicos mais avançados, ok? Eu sou o engenheiro Josias Martins, da Bob Sim P&D, então vem comigo, logo depois aí da vinheta de introdução. Bom, por onde começar quando você quer aprender a desenvolver para sistemas embarcados? Se você não tem conhecimentos já mais aprofundados em eletrônica ou em programação, é importante você construir esta base. Então, você vai agir aqui em duas frentes. Primeiro, aprender a eletrônica básica, né? Começando pela eletrônica analógica. Você não precisa ir se aprofundar em eletrônica analógica se você quer apenas desenvolver firmware para sistemas embarcados, mas você precisa ter um conhecimento de base, pelo menos em eletrônica analógica. Por quê? Porque o seu firmware, o seu projeto ali que você está desenvolvendo para um microcontrolador, ele vai conversar com o mundo externo, e o mundo externo ele é analógico. Vai existir polarização nos pinos do microcontrolador. Vai existir algum CI que vai capturar uma informação, e esta informação que vai chegar no seu pino, ela vai estar distorcida, ela pode não representar exatamente a curva que está lá do lado de fora, no ambiente externo, e você precisa entender o que está acontecendo ali para você tratar esse sinal e assim conseguir trabalhar isso dentro do seu firmware, ok? Então o conhecimento de eletrônica básica ele é importante e eu penso ele como sendo o início da sua jornada. Eletrônica básica e eletrônica analógica. Num segundo momento, você vai precisar escolher uma linguagem de programação para começar os seus estudos de algoritmos. Eu normalmente prefiro indicar o início com C, porque o C ele é uma linguagem já extremamente estável, ele não vai ter aí grandes modificações e principalmente ele não fica reinventando a roda ou ele não é uma linguagem assim muito, como é que eu posso dizer, escorregadia, vamos dizer assim. Um exemplo, tá? O Python eu considero ele uma linguagem escorregadia. Por que eu considero ele assim? Porque o Python, você consegue reescrever a mesma coisa de diversas formas com Python. E ele tem aí algumas coisas que podem tornar-se difíceis de lidar para alguém que ainda não é iniciado em algoritmos. Já o C, ele é uma linguagem bem estática, ele é uma linguagem bem quadradona, ele é uma linguagem de blocos mesmo, que ela vai ser sempre daquele mesmo jeito, sempre com aquela mesma cara. Um if vai ser sempre daquele jeitão de um if, você sempre tem as chaves, sempre tem o ponto e vírgula, sempre é identado de um mesmo jeito, e inclusive a identação, ela não acaba influenciando quando você está escrevendo seu código em C, o que facilita muito na hora de você estar ali aprendendo, dando os primeiros passos com algoritmos, o que no Python não é verdade. O Python, a indentação, ela acaba tendo papel crucial na forma como o código ele é interpretado e isso gera muita confusão em quem está aprendendo. Então, comece pelo C, até porque o C é a linguagem mais amplamente utilizada para a programação em sistemas embarcados. Depois que você percorreu o C, você pode ir para o C++. O C++ já é uma atualização do C, que vai introduzir diversos novos conceitos em orientação a objeto, vai expandir muito os poderes que o C tem, e inclusive ainda é atualizada, se mantém aí recebendo novas coisas, Várias ANSYs novas foram sendo lançadas nos últimos anos, introduzindo coisas como auto-pointers e por aí vai, E então o C++ ele acaba sendo uma linguagem extremamente poderosa, principalmente na hora de poupar recursos de máquina, e isto é extremamente importante em sistemas embarcados, principalmente na hora de programar para microcontroladores, como PICs, ARMs e o próprio ESP32. Então, aqui nós já passamos por 3 tópicos, Aprender a eletrônica básica, temos aí diversos cursos de eletrônica à venda pela WR Kits, também temos
cursos de C e C++ à venda pela WR Kits, que são extremamente importantes para começar a construir a sua base de aprendizado para você se tornar um desenvolvedor de sistemas embarcados pleno. Após você estar um pouco mais familiarizado com a eletrônica C e C++, também seria importante você ter algum conhecimento, pelo menos intermediário, de eletrônica digital. Por que que isso é importante? Porque você vai chegar em um determinado momento em que você vai pegar pepinos mais complicados para descascar aí durante essa jornada, né, em projetos de sistemas embarcados, onde você vai precisar fazer com que um determinado algoritmo de uma complexidade maior consiga entrar em um microcontrolador pequeno. E é neste momento que você vai ter que escovar bit, às vezes utilizar lógica booleana diretamente, né, num nível mais baixo, às vezes até mesmo conseguir ter uma noção mais complexa, mais aprofundada de como a unidade lógica aritmética funciona lá dentro do microcontrolador, de como os barramentos operam, de qual é o tamanho de cada variável. Isso também é extremamente importante. Saber o que é uma variável de 8 bits, 16, 32, 64 bits, como elas são operadas dentro do microcontrolador, quanto de memória isso ocupa dentro do microcontrolador, como liberar e esvaziar memória, liberar e esvaziar recursos dentro do seu microcontrolador, como você consegue multiplexar informações. Tudo isto você vai ter uma bagagem bem sólida se estudar eletrônica digital. Portanto, após a sua jornada com o C, C++, pode ser interessante dar uma revisada em conceitos de eletrônica digital para, assim, aprofundar esses seus conhecimentos e conseguir lidar com tarefas mais complexas na hora de você programar o seu firmware. Não obstante a isso, também pode ser interessante você ter um conhecimento básico de arquitetura de computadores. E aqui eu não estou falando de você ir lá e estudar todos os protocolos, entender todas as arquiteturas, arquitetura MIPS, arquitetura x86, arquitetura ARM, arquitetura isso, arquitetura aquilo. Não, não precisa, tá? Não precisa saber tudo isso. Você precisa apenas ter uma ideia de como é constituído um processador, certo? Ter uma ideia do que é uma memória RAM, como essa memória ela é ligada ao processador, né? Aquelas arquiteturas básicas, né? Que inclusive já tem um vídeo lá no meu canal falando a respeito disto, né? Isto é extremamente importante porque você vai trabalhar com diversos microcontroladores e eles têm arquiteturas diferentes e eles podem processar a informação de uma forma diferente. Por exemplo, um PIC ele tem uma arquitetura X que faz com que ele gaste 4 ciclos de clock para realizar uma operação. E isto pode ampliar, né, a quantidade de ciclos quando você for trabalhar em ponto flutuante. Então tudo isso acaba sendo extremamente importante na hora de você calcular a janela de tempo necessária para realizar um determinado cálculo e escolher se você vai calcular aquilo em ponto inteiro, em ponto fixo ou em ponto flutuante, né? Assim como a quantidade de memória que vai ser gasta na hora de realizar aquela operação. Ok, passado toda essa parte de base, né, que é a base de hardware e a base de algoritmos, você vai começar a estudar microcontroladores em específico. O primeiro degrau aqui para você começar a trabalhar com sistemas embarcados, eu julgo ser o Arduino. Comece trabalhando com o Arduino. Pode trabalhar com o 328P e o 2560, né, que são os sockets aí AVR, né, mais comuns no mercado e que vão possuir alguns recursos bem interessantes para os seus primeiros projetos, seus primeiros estudos. Temos curso também de Arduino profissional, onde nós exploramos esses microcontroladores de forma profissional e pode ser aí bem interessante para você, justamente fazendo aí o uso de todas essas boas práticas de programação e toda essa base que você já teve ali para trás se você fez, né, esses estudos que eu citei anteriormente. O segundo passo, vamos complicar um pouquinho mais, vamos para os microcontroladores PIC. O 4550, né, é um bom ponto de partida para você começar a estudar esses incríveis microcontroladores. Muitas pessoas dizem que o PIC já é datado, só que ele possui aí uma robustez eletromecânica que você não encontra em muitos microcontroladores modernos, né, sendo uma ótima pedida para ambiente industrial e principalmente ambientes críticos. Esses microcontroladores, eles são extremamente robustos, mas você precisa aí colocar a mão na massa e trabalhar diretamente nos registradores deles. E aqui é que vem a necessidade do conhecimento, né, de eletrônica digital, porque você vai muitas vezes operar bits para configurar barramentos, configurar timers, configurar determinados periféricos e por aí vai.
Então o microcontrolador PIC ele acaba sendo um incremento de complexidade para você consolidar determinados conhecimentos que vão ser importantes lá na frente, quando você for trabalhar com coisas mais complexas. Por mais que você não vai adotar o PIC no seu dia a dia para desenvolver projetos, passar pelo aprendizado do microcontrolador PIC, colocar a mão na massa e trabalhar direto com os registradores será um conhecimento muito importante e uma consolidação de conhecimentos que vai fazer a diferença lá na frente quando você for trabalhar com coisas muito mais complexas. Após o microcontrolador PIC, então aí sim eu sugiro você trabalhar com o ARM e o ESP32. Já estamos subindo um pouco mais o nível. Os ARMs e ESP32 eles têm uma característica muito interessante, né, que devido ao aumento de poder de processamento, serem processadores de 32 bits, com uma quantidade maior de memória RAM, eles podem utilizar um RTOS, um sistema operacional de tempo real, que vai gerenciar todas as chamadas para o processador, periféricos e etc. e permitirá você trabalhar também com multitasking. E aqui nós já começamos a subir bastante o nível, né, de abstração na hora de programar. Você não vai mais trabalhar com nível binário, você não vai escrever mais diretamente em registradores. Entretanto, esses conhecimentos eles vão ser bem importantes para que você consiga extrair o máximo de desempenho desses microcontroladores e você consiga também controlar melhor o consumo de memória RAM dentro deles. Eles têm muito mais memória RAM que um microcontrolador PIC? Sim, eles têm. Mas se você se entusiasmar demais, ela vai acabar em algum momento. Então, esta gestão inteligente de recursos de memória à luz da eletrônica digital acaba sendo extremamente importante. Na WRKits você também encontra cursos de ARM e temos o curso de ESP32 profissional com o ESP-IDF, onde você vai aprender a trabalhar com multitasking, a trabalhar com chamadas e tratamentos de eventos, e por aí vai, indo bem a fundo aí nos estudos deste microcontrolador que acaba sendo muito barato para aplicação em projetos, né? E, bom, acabou virando uma febre mundial, né? Subindo um pouco mais o nível, nós já começamos a falar de SOCs, os mesmos que são utilizados em smartphones. E aqui você já vai precisar aprofundar mais ainda os seus conhecimentos e trabalhar com Embedded Linux, ou seja, o Linux, aquele Linux que ele é customizado para ser colocado dentro de um processador de baixo desempenho, por assim dizer, né? Muitas vezes pensando em redução de consumo, né? De consumo no caso de processamento e até mesmo pensando em consumo elétrico. E aí você vai ter de estudar basicamente duas coisas. Primeiro, Linux, você vai ter de aprender a lidar com Linux e aí é importante você fazer um curso mais generalista a respeito do sistema operacional Linux para você aprender a lidar com os comandos do Linux, instalar, trabalhar com módulos, compilar kernel, compilar programas e toda esta sorte de coisas aí que são necessárias quando você vai colocar a mão na massa e desenvolver algo from scratch, né? Que é o necessário para embedar um Linux dentro de um SOC, né? Você vai ter de pegar o seu próprio Linux embedded ali e compilar ele para aquele SOC e montar o seu ambiente. E isso é o que acaba sendo hoje o estado da arte em termos de sistemas embarcados, trabalhar com Linux embedded dentro de um ARM, dentro de um SOC, com um poder computacional mais alto, permitindo aí que você faça coisas muito mais complexas, inclusive a aplicação de inteligência artificial dentro desses sistemas embarcados. E aí o céu é o limite. Então, assim nós conseguimos traçar um caminho bem interessante de aprendizado para vocês, que vão desde eletrônica básica com eletrônica analógica, eletrônica digital, algoritmos com C, C++, microcontroladores iniciando por Arduino com os AVRs, passando pelo PIC, ESP32 e ARMs e por fim chegando finalmente no Linux embarcado, que hoje é o estado da arte em termos de sistemas embarcados. Espero que este vídeo tenha sido interessante para você. Muitos desses conhecimentos você encontra gratuitamente nos canais da Bob Sim P&D e da WRKits e também você consegue aprofundar muitos desses conhecimentos nos nossos cursos à venda na Hotmart e agora com 50% de desconto durante a Black Friday, né? Ou Black November, porque esses descontos estão rolando aí durante um mês inteiro. Então corre lá, né? Aproveite para expandir os seus conhecimentos e consolidar os seus conhecimentos na área de sistemas embarcados.